É maravilhosa a sensação de alcançar nossos objetivos. Café Preto, 8 anos, vambora. Mas eles não seriam possíveis sem os caminhos que precisam ser percorridos. Sentar na janela e aproveitar o passeio sentindo o vento no rosto faz parte da viagem. E aqui estamos, em mais um episódio da nossa estrada de experiências e trocas que dão vida ao contratempo. Nesse episódio, conversamos com mais alguns artistas que estarão em nossa viagem. Durante o Flash Day de comemoração aos 8 anos de Café Preto, tivemos a oportunidade de compartilhar momentos que marcaram essa caminhada, as trocas que proporcionaram nos tornar quem somos e os aprendizados que ficam para a vida. Não, só tenho que dizer que, tipo assim, bagulho de ficar 8 anos num estúdio com esses caras todos, mano, é tipo um casamento. Já teve aquele momento que as coisas não estavam muito boas, mas, porra, eu prezo a família, o coletivo, eu gosto desse bagulho de crescer com a galera, de fazer parte do negócio desde o início. Porra, e as coisas que eu abraço é porque eu acredito. Então, tipo, meu corre com Café Preto, mano, vai além do que diz respeito ao dia a dia, o cotidiano. É uma parada que eu vi crescer, que eu, porra, boto uma fé do caralho. O mais marcante foi o primeiro Flash Day lá, 2016, não foi? Flash Day Café Preto Farm, quando eu entrei. Pô, não tem como, vomitei, pô, esse dia de nervoso. Todos os aniversários que sempre tem flash, evento, daí reúne geral, assim, é onde tem as melhores histórias. O primeiro evento do Café no Galpão, que foi aquele momento de realização, né? De, tipo, tá nascendo algo. O momento que me marcou, que foi bem legal, foi a festa que a gente fez em São Paulo, que foi a Contratempo. Foi um momento ali que a gente tinha acabado de se mudar, né, de um estúdio pequeno para um estúdio grande. A gente já conhecia o pessoal do Café Preto. Aí a gente se mobilizou ali para trocar uma ideia, fazer essa collab e fazer essa festa. Todos os nossos amigos da Tatu, amigos pessoais presentes na festa. A logo do New Black é a logo do café, mano, no prédio gigantesco, assim, refletindo, tá ligado? Pra mim, é uma lembrança, um sentimento que eu guardo, assim. A gente ter retomado agora o nome é uma parada bem nostálgica, assim, que eu lembro que foi um momento na minha vida que eu vi que o meu trabalho tinha um propósito ali. Falar, caralho, mano, a gente pode fazer muita coisa, tá ligado? E ver agora isso se resgatando é uma parada muito maneira. Uma coisa que é muito interessante assim, no café, desde quando eu colhei a primeira vez, né, pra poder fazer guest e tudo mais, foi a questão da recepção, assim, saca? Pô, todo mundo é muito jovial, entendeu? E eu sou assim. Fiz a tatu, gosto de sair, quero dar um rolezinho, quero conhecer o lugar, quero tomar uma cerveja, sabe? E a galera daqui, querendo ou não, tipo, ela tinha também essa vibes. Então é muito legal a questão da visão que o Café Preto ele coloca nas pessoas que estão aqui, né, nos clientes e tudo mais, as pessoas que curtem, que seguem o trabalho dos artistas que estão aqui. Então acho que isso é uma coisa que é inspiradora, entendeu? Para outros tatuadores no Brasil, para outros artistas, né? É uma casa que está sempre aberta, sempre recebendo guest de fora, guest de outros países, sabe? Isso é uma coisa que é muito inspiradora, porque todas as vezes que eu vim pro café para fazer um guest ou então simplesmente para vir uma festa, eu saí com uma mente diferente, assim, voltando para São Paulo, sabe? Cara, mas eu acho que o momento que mais marca no café pra mim, assim, é... Foi a virada de aprendiz. Não, também. Mas acho que tudo que a gente tem que resolver, assim, de problema que a gente resolve se estressando, de última hora, de correria, acho que todos esses estresses que a gente faz junto acaba tornando tudo muito mais especial e vale muito mais a pena tudo que a gente faz depois de todo o trabalho que a gente tem, tá ligado? Então acho que toda a diversidade que a gente tem, toda a diferença que a gente tem junto, os momentos mais marcantes pra mim vêm desse momento de estresse, de agonia, mas é o que pra mim torna a gente, tipo, diferente mesmo, tá ligado? Pô, mano, eu sempre falo que, pô, teus amigos, assim, teus irmãos, né? Aquela galera que tu considera família. Pô, essa é a galera que tu não pode abandonar nunca, né? Independente de trabalho. Pô, é quem vai estar ali contigo, mano, vai estar chorando junto, vai estar conquistando junto, vai estar puxando a orelha na hora que tem que ser. E isso reflete pros amigos de trabalho que a gente vai construindo, né? Como qualquer amizade, assim, são anos de relação, assim, com a galera aqui do café, por exemplo, do New Black também, e vários outros tatuadores no mundo inteiro. É muito bom sentir que você faz parte desse um todo, sabe? Sendo que você é uma peça muito importante dentro dessa grande comunidade, desse grande conjunto, sabe? É uma troca, né, mano? Tipo, você vai falar sobre trabalho, vai falar sobre questões artísticas com as pessoas dentro dessa comunidade, sabe? Ou então até coisa boba mesmo. E ela vai te entender, entendeu? Porque ela já passou pelas mesmas dores que você, sabe? Mas a gente acaba tendo uma noção talvez um pouco mais clara. Não é um problema só teu, tá ligado?
O bagulho às vezes é um problema incomum que faz parte da profissão. Esse senso, né, de fato, de comunidade que você falou, dessa pessoa, desse tatuador, desse artista ter passado dores parecidas com a minha, a gente cria esse entendimento, entendeu? Pô, eu não tô sozinho nisso, tá ligado? Tu quer ir mais rápido, tu vai sozinho. Tu quer ir mais longe, tu vai no coletivo. Que é isso, cara. A galera se fortalece. Mal ou bem, no meu caso, por exemplo, eu nunca fui muito ligado no Instagram, em mídia social, mas eu vejo que o fato de eu estar com pessoas que têm um pensamento diferente que o meu me agrega muito, me faz quebrar paradigmas na minha cabeça, quebrar tabu pra mim. Então, cara, o coletivo é o que te engrandece, mano. É o que te traz novas experiências, novos olhares e são teus parceiros de trabalho também, né, cara? Por ter essa comunidade, todo mundo vê sobre obsessão, eu sinto quando me sinto mais com calma, tá ligado? Eu fico muito acalmado quanto a isso, tá ligado? Falo, pô, isso faz parte também. Ninguém vai sozinho a lugar nenhum. Então, eu acho essencial, mano, esse lance da família, coletividade, de acreditar no que você faz parte, né? Não só no teu corre, mas no geral. Eu consigo ver mais a troca de geral, tá ligado? Vir cortar cabelo aqui hoje foi muito bom para os desenhos que eu faço no cabelo, porque eu consigo puxar referência de muitos artistas diferentes, tá ligado? Isso é maneiro ver, tipo, os desenhos que o Pedro faz e poder passar alguma coisa, tipo, dele pros cabelos que eu faço hoje em dia. Foi bem diferente do que tudo que eu comecei a fazer até chegar aqui, tá ligado? A gente sempre fica pensando muito assim, sabe? Tipo, puta, e agora? O que vai ser do meu trabalho? Nossa, será que tá bom de cliente? Nossa, quando vou? Quando não sei o quê? Só que a gente acaba esquecendo, tipo, do patamar que a gente está atual. Onde que a gente está estabelecido dentro dessa comunidade atualmente. Porque isso que vai alavancar você como artista, sabe? Tipo, você tem uma valorização como artista. Porque, tipo, cara, que adianta você ser um artista puta foda, só que a comunidade não te valoriza, tá ligado? E você vê que, porra, é essencial essa união, tipo, por exemplo, da antiga geração com a nova geração ou vice-versa, porque a gente vai entendendo as dores que o cara teve lá em cima para chegar onde a gente tá, entendeu? E às vezes a gente não cometeu o mesmo erro que esse pessoal cometeu, ou então ter uma sagacidade melhor para algumas coisas que eles já passaram, entendeu? Gratificante pra caralho, né? Tu ter um retorno, assim, tu ver a galera, pô, me amarro no teu trabalho. Isso, assim, por um tempo eu fiquei meio retraído, eu sempre fui um cara meio que, tipo, porra, caralho, que doideira, né? Mas hoje em dia eu vejo, pô, é um puta valor, assim, me incentiva muito, por exemplo. Se não movimenta a cena, mano, como coletivo, a gente acaba deixando na mão de pessoas que não são da cena, né? Que não vivem a mesma história que a gente vive, as dificuldades, né? Os prazeres e tal. Pô, sempre colei pra cá pras festinhas, né? Igual o Giral fala aí, eu acho que é uma parada que a galera consegue movimentar bem a cena aqui no Rio. Pô, fazer vários trampos de tatu, trampo de grafite, de estar na rua fazendo várias paradas. E ao mesmo tempo tá fazendo a cena acontecer aqui, umas festinhas, pá, acho da hora. Todo esse lance de fazer evento, de fazer flash day, de fazer uma festa, eu acho que são coisas que você consegue ter essa conexão com as pessoas de fato, assim. Que você olha no olho, que você troca uma ideia, que você dá um abraço. Às vezes uma pessoa que, tipo, te vendo no Instagram olhando o seu trampo, teve todo um pensamento ali, equivocado às vezes até, ou imaginou uma coisa diferente de te ver no Instagram e te tromba pessoalmente, pô. Aí você troca uma ideia com a pessoa, tem uma troca da hora, eu acho que essa é a importância, assim, desse lado mais coletivo. Dessa forma que a gente consegue construir essa comunidade aí, ter essa troca real, assim. Cara, na minha posição, por exemplo, e na do Pedro, a gente teve que abdicar muito dessa parada do artista para uma parada de gestão e empreendedor. Ao mesmo tempo que é um dilema, a gente gosta bastante de fazer isso, de estar movimentando, de juntar a galera. A gente abdica um pouco do artista para fazer essa roda girar. Esse é o maior desafio que acaba que a gente não mostra muito no dia a dia. Então é fechamento de mês, é planilha, é gestão, é organizar pessoas. A gente tem pessoas na equipe que estão uns 8 anos, mas a gente ao mesmo tempo precisa se adaptar a uma cena nova, a mudança da cena, a integrar pessoas novas. Então a gente também precisa sempre estar se atualizando e também deixando o espaço pronto para receber todo mundo, não só quem já entende tudo que a gente fez. Ser artista independente, né, tu tem que saber
jogar em todas as posições, eu diria. Tem as frustrações diárias, assim, de tipo, às vezes, beleza, tu não tá bem, tu não quer desenhar, mano. Tu acha que tu não tá num dia criativo, né? Mas eu entendi que, pô, o bagulho é meu trampo, mano. É meu trabalho. Meu trabalho eu tenho que exercer, eu tenho que praticar. Então, se eu tenho que praticar até no dia ruim, eu vou sentar a bunda e vou fazer um desenho. Eu acredito que a gente fica muito preso no quesito monetização, que faz parte, é importante. Mas a gente esquece que, pô, a tatu, o desenho, o grafite, qualquer coisa, assim como qualquer outro ofício aí, é um bate-ponto, entendeu? Assim, é uma organização, um comprometimento, é uma insistência. E aí, no final das contas, mano, o que eu entendo é que tu tem que acreditar no teu corre, assim. Hoje em dia, a gente tá construindo um lugar onde a tatu tá sendo respeitada. Eu acho isso muito maneiro. Até quando eu converso com pessoas mais velhas, é engraçado que eles ainda perguntam, você trabalha só com isso? Então, eles ainda não veem isso como uma profissão. Então, acho que isso tá sendo uma construção e a gente tá inspirando muito a galera mais nova. Tipo, as novas gerações que estão vindo, estão vendo que dá pra você crescer e você ter um respeito e dá pra você ser profissional no meio da tatu. Então acho que é isso que eu também, quando eu era mais nova, eu vi isso muito no café, esse lugar de, tipo, ser uma família, mas também ser uma coisa muito profissional, sabe? Uma parada muito artística. A galera leva a arte a sério, sabe? Então, tipo, esse lado eu acho que inspira muito outras pessoas. E eu acho que esse movimento, tipo, lá na frente vai ser muito da hora, assim, da gente ver tudo que foi construído nesse tempo, né? Mas eu sinto que, pô, a gente se puxando, mano, fazendo o corre virar, aos poucos você vai se organizando, vai entendendo também como é que é a demanda. Foco, mano, compromisso. Acho que é mais isso, sim. Acreditar, tem que acreditar. É meio clichê o bagulho, mas meio chorão, né? Charlie Brown. Se eu falar até hoje, era pra eu ter desistido também. Tanto por pressão de fora, como pressão interna mesmo, da minha cabeça. Que é pior, mano. Se tu deixar o diabinho entrar, tem que acreditar, mano. Se blindar mesmo e manter a cabeça em dia também. Importante. Eu acho que o contratempo é muito importante para poder deixar mais claro de como é a vivência de um tatuador em outro país também com outros tatuadores. Como vai ser isso? Para onde dá para ir? Então acho que ele representa um ponto muito grande assim na carreira artística de todos que estão envolvidos, né? E também na carreira artística das pessoas também que são os espectadores, sabe? Artísticos ou não, né? Porque é mostrar pro mundo, né? Mostrar, tipo, pros espectadores em si, o quão sério é o que a gente faz e o quão irado também é, tá ligado? Tipo, que existe esses dois lados, entendeu? Assim como qualquer trabalho. Nunca falou na frente de uma câmera não aí, rapaziada? Pô. Ensina aí, Judô, mostra aí como é que faz. Ah, calma. Sabe porque eu fico também, às vezes eu falo umas merdas. E aí depois eu fico... Acho que o principal é tu ter cara de pau, não é nem cara de pau, mas coragem, assim. Coragem eu digo de, porra, tu tem um artista que tu gosta, sabe que o mano mora ali na tua cidade, no teu bairro, pô, vai lá. Toca lá no estúdio dele, dá um alô, pô, queria aprender um pouco mais com você, queria entender um pouco mais da tua trajetória. Porque pelo menos pra mim foi assim, cara, eu não imaginava que eu ia estar trampando há 8 anos com tatu, já começo por aí, muito menos que eu ia estar indo pra Europa pela terceira vez pra divulgar meu corre, né? Cola em alguém que tu se amarra, mano, que tu admira o trampo. Entende como é que foi para essa pessoa, se essa realidade dessa pessoa condiz com a sua realidade também. E a partir disso aí criando metas e planos, né? Porque assim, acho que sem meta tu vai caminhar e tu não vai para lugar nenhum. Claro, tem que estudar pra caramba, não é uma parada que você vai fazer, tipo, de qualquer jeito vai dar certo, é uma parada que tem que estudar muito. Mas acho que a parte do acreditar, cara, é a mais importante, assim, porque eu acho que quando a gente se trava ali, se priva, se bota uma tipo assim, eu acho que eu não vou conseguir isso aqui, realmente você não vai conseguir aquilo ali. Pra mim era muito fora da minha realidade, tá onde eu tô hoje, e mais ainda tá viajando pra fora, tendo que arcar com todos os custos, assim, tipo, meio que só com o meu trampo. E hoje tá acontecendo, sabe? Então, tipo, foi mais do meu ponto de, tipo, mano, vai dar certo, tenho que fazer isso aqui acontecer, sabe? Então acho que é isso, entender como você pode chegar lá, né, de acordo com tudo que envolve o seu contexto de realidade, de família, de grana, de local onde você mora, estado onde você mora, e botar a cara, mano. Saber chegar, obviamente, mas o lance de trocar ideia, mano. Mostrar o trabalho, pô, sou fulano, se apresentar, mandar mensagem para artistas locais para procurar ou
lugares para pintar ou algum conselho, alguma coisa relacionada a isso. É muito louco falar isso, mas só depende da gente fazer acontecer. Mesmo que a gente tenha as nossas dificuldades, acho que todo mundo tem as suas dificuldades, claro, algumas pessoas têm privilégios mais do que outros, mas depende só da gente. Então, tipo, estudar pra caralho, evoluir o trampo pra caralho e, tipo, focar no que quer e acreditar que a parada vai rolar. Tá sendo foda com a galera, principalmente por ter pouco tempo de tatu. E aí toda essa galera era uma galera que desde quando eu comecei era uma galera que eu admirava pra caralho. E aí eu tava trocando ideia com o Pedro, que tem tipo 2 anos que eu vim fazer uma tatu com a Priscila e pedindo pra ela me ensinar umas paradas, tá ligado? E agora veio que eu trampo com ela. Sempre foi muito aberto, em geral. Sempre foi uma parada muito de trocar ideia, tá ligado? E de DM, mandava DM pra rapaziada. Tipo, acho que se a rapaziada olhar umas conversas antigas assim no Instagram, vai ter eu lá perguntando como é que faz uma parada de linha, de sombra. E acho que foi a parte mais legal de tudo, sabe? A parada de, tipo, todo mundo ser muito honesto do tipo, cara, o caminho é esse, não tem muito outro. Você tem que sentar, estudar, tá sempre trocando com essa galera, viajando e tá fluindo. Nada é perfeito, mano. Então, tipo assim, eu acho que tudo é um aprendizado na vida e nada por acaso. Já começa por aí. Tu foi lá no estúdio e o cara fechou a porta na tua cara, pô, tu já foi um aprendizado. Tu fala, pô, já não vou tratar ninguém assim. Já começa por aí. Segundo, pô, já não é a galera que eu acho que tem a ver com o meu trampo, com as coisas que eu acredito. Acho que você não pode perder a tua essência, a tua personalidade de forma alguma. Então, eu acho que até quando a galera não abre a porta, é importante, porque vão ter várias portas que vão ser fechadas ao longo do caminho, mas essas portas fechadas podem ser uma futura porta aberta. Então, tipo, só acho que isso aí não pode vir a ser uma frustração. Aí, juntei aqui porque primeiro queria agradecer, né, vocês, todo mundo que tá aqui, fazem parte da história do Café Preto, são 8 anos. De alguns e muitos são desde o começo e alguns são novos por aqui, mas todos estão juntos no nosso coração, né? Então, primeiramente agradecendo todo mundo, tanto os amigos, tanto a galera residente, tanto os guests, quem tá aqui. E é um dia muito especial, porque além de 8 anos, também é um dia muito especial para uma pessoa muito especial, já diria o Naldo, né? Que hoje é o momento que a nossa aprendiz Manuela vai virar... Eu falei pra eles que eu queria uma festa. E eu amei. Sinto que eu tô no caminho certo, mas eu quero mais. Então, tipo assim, essa relação de estar com a nova geração me dá mais energia, me dá mais vontade de trampar, me dá mais vontade, tipo assim, me dá uma noção de um lugar que eu demorei pra entender, que é isso, de ser referência pra alguém, tá ligado? É difícil, pô. Tipo, sei lá, são anos trampando, né, mano? E eu acho que é isso, a humildade prevalece, mas também saber o seu lugar é importante. Mas eu sou do time de, porra, nova geração quiser colar, meu irmão, eu sou fã. Meu sonho é dar aula, por exemplo. Então eu curto, cara. Eu acho que essa... É óbvio que vai de artista pra artista, eu tô falando eu, Tião. Tem a galera que a personalidade dela é mais reclusa, tá ligado? Que ela não quer, sei lá, não se sente tão à vontade. Mas eu, falando eu por mim, Tião, mano, quem quiser fechar, eu tô amarradão. Faço questão de poder contribuir um pouco na minha história aí e pra caminhada de alguém. É meio isso.